Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus da vitória, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que merece a honra, a glória e o poder para sempre. Amadas de Cristo que estão presentes aqui, e amados irmãos e diversos ouvintes que nos acompanham via transmissão ao vivo, se você quiser abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 7, onde nós vamos trabalhar esse tema nessa noite, inspirado pelo Espírito Santo, nessa doutrina que nós vamos ensinar esta noite. Ensinamento bíblico, apostólico, esta noite. Ajude elas a abrirem 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, para nós acompanharem, que nós vamos estudar versículo por versículo. Graças a Deus. Bendito é Cristo, que te abençoou, que nos abençoou, com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, através de Cristo. Você é um abençoado. Amém? Se alguém falou o contrário, ele está mentindo. Porque a palavra, ela fala que o Senhor Deus te abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, através de Cristo, o nosso pastor, o bispo de nossa alma. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Nós vamos falar nesta noite acerca do casamento. Do casamento. Quando entende casamento, é ser casal, macho e fêmea. Passou que isso aí é clandestinagem maligna, né? E estas palavras que Paulo escreveu aqui, nós temos que entender o contexto histórico da época, porque tem muitas pessoas que não entendem o que estava acontecendo nos dias de Paulo. Porque esta carta ela foi escrita para quem? Para a igreja de Coríntios. Fala comigo. Para a igreja de Coríntios. Esta carta foi endereçada para a igreja de Corinto. Por que esta carta foi para a igreja de Corinto? Porque havia algumas indagações de membros desta igreja a respeito do matrimônio. O que é um matrimônio? É o casamento. É a união de um homem com uma mulher. O casamento. E nós vamos aprender o que significa o casamento bíblico. O casamento que Deus uniu, o homem não pode separar. Aquele que Deus une, aquele que está no propósito de Deus. Quando Deus une é através da aliança. Aliança matrimonial bíblica. Daqueles que conhecem o Evangelho. Daqueles que são crentes do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que muitos não são crentes do Senhor Jesus Cristo. Não professa a fé em Cristo. Às vezes até diz que serve a Cristo. Às vezes diz até que conhece a Cristo. Que já aceitou a Cristo, mas não tem nada de Cristo. Não tem nada de Deus em sua vida. Porque a árvore, você conhece ela é pelos frutos. Você vai conhecer as pessoas pela obra que ela faz. Vai indicar quem é esta pessoa. E vamos entender o que Paulo está tratando. Paulo está falando para os coríntios. O contexto histórico que estava acontecendo na época. Mas esta palavra vale nos dias de hoje? Vale. Ela é válida, lógico que é válida. Mas algumas pessoas tiram esta palavra do contexto. Né? Tira ela da originalidade.
Então vamos lá, no versículo de número 1, capítulo 7, versículo 1. Ora, quanto às coisas que escrevestes, então os irmãos de Corinto escreveu para Paulo, perguntando para o pastor dessa igreja, para o bispo que era Paulo: quanto às coisas que vocês me escreveram, bom seria que um homem não tocasse em mulher. Fala, glória a Deus. Paulo está falando bom que um homem não toque em mulher. Olha que negócio complicado. Paulo já começa a dizer para essa comunidade: isso é bom que o homem não tocasse em mulher. É bom que o homem não casasse, isso que Paulo está querendo dizer. É bom que o homem fique no estado de solteiro, é isso que Paulo está querendo dizer. Mas Paulo continua dizendo assim aqui no verso 2: mas por causa da prostituição. Mas por causa da prostituição. Cada um tenha a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. Por que Deus constituiu a família? Sabe por quê? O que Deus falou lá no livro do Gênesis? Deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á, unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne, uma só pessoa. Quando as pessoas contraem as núpcias, quando eles casam com Cristo, quando eles é unido no laço matrimonial, é por causa da prostituição. Porque o teu corpo, como nós falamos no capítulo 6, é templo do Espírito Santo. Se Deus não construísse a família de homem e de mulher e a sua prole, viraria uma barbárie. Viraria uma barbárie que não está aí no mundo. Você vê que o mundo, o cara casou 500 vezes. Casou 500.000 vezes. Troca de pares direto. Isso se chama prostituição. Por que Deus fez um matrimônio? Para não ter a barbárie. Para o homem não ficar trocando de mulher todo dia. Para a mulher não ficar trocando de homem todo dia. Para não virar bagunça. E as igrejas de Deus, as igrejas de Cristo, expressamente, o Espírito Santo admoesta nesta noite: não tem que ter barbárie no nosso meio. É preciso ter santificação em nome de Jesus. Santificação. A igreja tem que ser santificada. A igreja não é prostituta. A igreja não é adúltera. A igreja é de um só marido. O seu marido é o Senhor Jesus Cristo. E Paulo está dizendo: por causa da prostituição. Você encontra aí: eu já casei 7 vezes e o 8º é o presente de Deus. Que Deus me deu o quê? É o presente de Satanás. Aleluia. O homem tem que ser marido de uma só mulher. Tem uns casos aí, né? Vamos aprender aqui lá na frente, que tem algumas exceções. Os irmãos vão ver que tem exceções. Eu estou traduzindo o que Paulo está dizendo. Deus te deu uma companheira diante de Deus para você não viver em barbárie. Para você não se ficar achando que você, pode ter uma vida leviana, uma vida de promiscuidade diante de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer. O verso 3: o marido pague à mulher a devida benevolência. O que isso quer dizer? Que o marido tem que honrar a sua mulher, tem que amar a sua mulher. E da mesma sorte, a mulher ao marido, um honrando o outro. O homem não é maior do que a mulher e a mulher não é maior do que o homem. Não tem esse negócio não. Tanto faz, homem e mulher diante de Deus é uma coisa só. Deus não escolheu um e abandonou o outro. Deus abençoou o homem segundo o grau de sua fidelidade, de sua capacidade de adorar a Deus. Seja fiel no pouco, que o Senhor vai te acrescentar muito. Tire tudo aquilo que te atrapalha em tua comunhão com Deus. Tudo aquilo
na sua vida. Glória a Deus. Glória ao Senhor. O verso de número 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. O que Paulo está querendo dizer? Quando as pessoas casam diante de Deus, diante do altar, diante das bênçãos de Deus, ele é uma carne só. O homem tem que cuidar da mulher, a mulher tem que cuidar do homem. O homem não tem que achar que ele é mais que a mulher, e a mulher não tem que achar que é mais que o homem, porque são iguais. Ambos formaram, contraíram núpcias e formou um corpo só, quando há união entre um homem e uma mulher. Não existe mais nada mais lindo, mais bonito do que um amor devotado de um homem para com uma mulher. Não é verdade? Não existe coisa mais linda da fidelidade de uma mulher para com um homem. Não existe coisa mais. Satanás odeia isso. Quando tem uma família exemplar, quando tem um marido fiel, tem uma mulher fiel, quando tem os filhos submissos diante da palavra de Deus, Satanás fica rugindo, mas ele não pode tocar. Sabe por que ele não pode tocar? Porque você é eleito, eleita de Deus. O sangue de Cristo é sobre a sua vida. Aleluia. O Senhor te comprou. O teu corpo é para adorar o Senhor. Se você é casado, o teu corpo é da tua mulher. Aleluia. Não é da prostituta. Se você é casada, o teu corpo é do teu marido. Não é do prostituto. Louvado seja Deus. Aleluia. Tem que honrar a palavra de Deus. Sabe por quê? Se você honrar essa palavra, sabe o que vai acontecer? Deus vai abrir as comportas dos céus e descerá lá nos altos céus uma torrente de água poderosa sobre a sua vida de unção, de graça e de benevolência. Deus vai fazer você prosperar. Deus irá fazer você crescer na terra da tua aflição. Aleluia. Quando, aleluia, o seu filho Efraim nasceu de José, ele falou: o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. O seu nome será Efraim. Louvado seja Deus. Você pode glorificar a Deus. O Senhor vai te exaltar, o Senhor vai te abençoar. Mas continue fiel, continue na presença de Deus, continue louvando o Senhor. O verso diz assim: isso aqui é para crente, isso é para os crentes, não é para o mundo. Quando o casal está junto, a Bíblia fala: não defraudeis um ao outro. Ou seja, não deixe de se ajudar, não deixe de ter suas intimidades. É isso que a palavra está dizendo. O correto é isso aqui: não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Senão, se os dois fizerem uma aliança ali e está consentindo, em consentimento, por algum tempo. É por algum tempo. Não pode se alongar. Para vos aplicardes à oração. Aleluia. O casal de Deus, ele ora. A mulher de Deus, ela ora para o seu marido. O homem de Deus ora para a sua mulher. Está escrito. Então, quando se der um tempo dos seus relacionamentos íntimos, é preciso ter algum tempo para aplicar, para orar, para um propósito, e depois ajudar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Essa palavra incontinência se diz sensualidade, por causa das necessidades que o casal tem. Né? Porque eu já vi muita mulher aí, crente, e hoje está tudo arregaçado. Acabou com o casamento, acabou com a vida. Né? Porque elas eram muito santonas, queriam orar 60 dias direto, 90, 100 dias e abandonavam o marido. Né? Elas já faziam de propósito. Né? Aí o que acontece? Satanás sempre destrói um, destrói o outro. Aí vai ver, cada um está num canto. Já passou por 5, 6 maridos. Isso aí não é de Deus. Estamos falando para. Não esqueça de uma coisa, ele está falando para crente. Para quem já
está na presença de Deus. Agora, o camarada, como está lá no mundo, que ele não entende da palavra, aí é outra coisa. Lá na frente tem uma palavra para essa pessoa que é do mundo. Deus pensou nessas pessoas. Deus dá chance para elas. Aqui está falando para os crentes. Paulo está falando para a igreja de Corinto, para não ter barbárie no meio da igreja, para não ter esse tipo de fornicação no meio da igreja, porque essas coisas abafam o trabalhar de Deus, o trabalhar e a operação do Espírito Santo no meio da igreja. Glória a Deus. Louvado seja Cristo. Verso 6. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Paulo está dizendo, eu estou dando a minha opinião aqui, baseada sobre o mandamento de Deus. Ou seja, Paulo, como autoridade apostólica, Paulo estava dando o seu parecer, porque ele manjava dessas coisas aqui. Paulo estava falando sobre o casamento dele, ele sabia o que ele estava tratando. Ele sabia o que ele estava tratando. Lá na frente nós vamos ver por que Paulo fala essas coisas. Porque ele tinha experiência nessa área. E alguns dizem que não, mas Paulo tinha experiência na área de casamento. Deus não ia catar um camarada que não conhecia nada de casamento para escrever sobre o casamento. Seria uma incoerência. Não é verdade? Seria uma coisa sem fundamento. Se fosse Cristo falando, tudo bem. Cristo é Deus, mas Paulo, homem, mas aqui inspirado pelo Espírito Santo, ele falou essas coisas. Ele dá o seu parecer, não por mandamento, mas por consentimento. Verso 7. Porque quereria que todos os homens, olha só, quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Eu queria que todos os homens fossem como eu, que não se casassem, é isso que quer dizer. Porque eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra maneira. Aqui Paulo está dizendo que ele queria que as pessoas permanecessem no seu estado que ela foi chamada. Deus te chamou nessa posição, não troque a rota, fique nessa posição. Exceto se Deus preparar algo e ele mudar de direção. Aí ele assume o controle, não é verdade? Porque tem pessoas mudando de direção pela vontade dela. Quando você muda de direção pela sua vontade, Deus permite, claro que permite. Só que depois você vai ter tribulação lá na frente. Você vai ter constrangimento. Você vai ter luta. Você vai ter prova. Você vai ter tribulação na carne. E tem um monte de gente assim. Porque mudou de rota, mudou de direção. Não esperou o trabalhar do Espírito Santo na sua vida. Louvado seja Deus. Louvado é o Eterno. Que versículo que eu parei aqui? Digo, porém, aos solteiros e às viúvas. Tem viúva aqui? Digo aos solteiros e às viúvas que lhes é bom que ficasse como eu. Negócio estranho, né? Quando Paulo fala que ele dá um mandamento para a pessoa que é solteira, que não é casada, que não tem marido, e para a viúva, que já teve marido, mas agora não tem, que eles não se casassem novamente, ficassem como ele. Agora, aqui Paulo está dizendo que ele não tinha estado civil. Ele dá um conselho para a solteira e para a viúva. Você está dando um conselho é porque ele entende dessas coisas. Paulo era fariseu. E fariseu, ele era membro do Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio é uma espécie de tribunal, não sei se hoje não existe mais, uma espécie de tribunal onde o sumo sacerdote era o juiz, juntamente com alguns juízes que participavam desse Sinédrio. Paulo era fariseu, ele pertencia ao Sinédrio antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. E todos os membros do Sinédrio, sem exceção, deveriam ser casados. Casados. O que eu quero entender aqui, vou dar o meu parecer, a minha opinião,
e a minha opinião não é verdade, é a verdade do Espírito Santo, mas entende que Paulo era viúvo. Paulo era viúvo. Porque Paulo não era solteiro, se ele pertenceu ao Sinédrio, ele contraiu o casamento, contraiu núpcias. Então ele está dando conselho aqui para os solteiros, porque ele já esteve nesse estado, e como viúvo. Bom que o solteiro e os viúvos fiquem como eu. Nesse momento, ele, como viúvo, ele não tinha mais relacionamento íntimo. Ele não tinha mais nenhum relacionamento com mulheres. Aqui ele está falando dele, ele está falando de mim e de você, ele está falando dele. Ele está dando um parecer. Seria bom se todos fossem como eu, mas como nem todos são como eu, tem palavra de Deus para essas pessoas. Não é verdade? Deus tem uma palavra para essas pessoas. Louvado seja Deus. Aí Paulo diz no verso 9: mas se não podem conter-se, ou seja, se o homem não consegue ficar sem mulher, e a mulher não consegue ficar sem o homem, Paulo está dizendo, é melhor casar. Se você é solteiro, se você é viúva, e você está com lenga-lenga aí, é isso que Paulo está dizendo. Se você não se contém, então é melhor você casar do que atrasar-se, do que ter essa intimidade. E Paulo está dizendo que a pessoa tem que se manter dentro da serenidade bíblica, dentro da santidade. Paulo está dizendo, se você não pode se conter, que você casa, porque melhor é casar do que você ficar se prostituindo e fazendo coisas que Deus reprova. Fala, glória a Deus por isso. Seu corpo é um templo. É o templo do Espírito Santo. Então você ora e Deus te responde, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você está limpo pela palavra de Deus. Pela palavra do Eterno, você está limpo. Pela santa e genuína palavra de Deus. Pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada vai atrapalhar o andamento que Deus tem na sua vida. A obra que o Senhor tem na sua vida, ela depende de você. Se você quiser, Ele vai operar na sua vida. Ele nem vai impedir. O único impedimento é você não querer. Mas se você quiser, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Aleluia. Aqui no versículo de número 10, Paulo fala da instabilidade da família. A família tem que ser estável. Né? A família tem que ter harmonia com a palavra, senão ela não prospera. Veja só o que diz o verso 10. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor. Deus está falando, Paulo está dizendo, não é eu que estou falando, é o Senhor. Que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Aqui está falando dos casais que são crentes. Tem algumas exceções. Existem exceções bíblicas. Não é por qualquer motivo, não. O camarada vem aqui, ele casa diante do altar, é uma mulher só, né? 2, 3, 4, esses pastores fazendo 4, 5. Isso não está errado, viu, mano? Não está errado. O camarada, se talvez isso seja do casamento, tudo bem. Até aí tudo bem, dependendo do caso, né? Do caso, se o cara vem do mundo, não tem problema. Mas crente, que já está gritando no Evangelho, eu já casei 5 vezes, pelo amor de Deus, né, meu? Você está de brincadeira com a palavra? É um casamento bíblico, né? Agora esse camarada hoje está banalizando a palavra, vivendo de qualquer maneira, e pensa que Deus está ouvindo. Não está, meu filho. A palavra não mudou, ela continua original. Ou seja, se a pessoa quer casar para não apartar do marido, ou o marido não apartar da mulher. Agora, se o infeliz for embora, ele dá problema para ele.
aí não pode casar. Ah, mas já acabou, e daí? Está fora do Evangelho, irmão. Se morrer nesse estado, o que acontece? Perdeu a salvação. Ah, mas o que você pode falar? É a Bíblia que está falando, não sou eu. Não sou juiz de ninguém, apenas interpretando o que a Escritura diz. O verso 12 diz assim: mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Agora Paulo está dando conselho para aquele que não é crente. Agora tem uma palavra para aqueles que não é crente. Veja só o que Paulo fala no verso 12. Mas aos outros, os não crentes, digo eu, não o Senhor, com a autoridade apostólica que ele tinha. Se algum irmão, se você é crente, você aceitou Jesus, e tem uma mulher descrente, acontece, o camarada vem para a igreja, ele aceita Jesus como Salvador, Jesus salva ele, limpa ele se torna um crente, um pregador, mas o marido é descrente. Ah, vem um irmão para a igreja, ele aceita Jesus, ele se torna um crente, mas a mulher não é crente. Olha aqui Paulo trata desse assunto. Se algum irmão tem mulher não crente, descrente, e ela consente em morar com ele e habitar com ele, não a deixe, fique com ela. E se alguma mulher tem um marido que não é crente, que ele é descrente, ah, mas eu vou na igreja e meu marido não é crente, não tem problema. Se você aceitou Jesus agora. Agora não adianta nada, o camarada que está na igreja, a mulher que já aceitou Jesus vai querer catar o cara lá fora. Aí vai ter tribulação. Aí Deus não pode, né? Eu vou ganhar ela para Jesus, vai ganhar. Eu vou ganhar ele para Jesus. Eu já vi essas histórias e essas histórias não terminaram bem. Aleluia. Mas, se eles consentem em morar e habitar, não deixe. No verso 13 diz assim: se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, não mande embora, deixa ele quietinho. Porque o marido descrente é santificado por tua oração. Você é uma mulher crente. Deus é vingador. Lembra de Nabal? Nabal todo arrogante, prepotente. E a mulher Abigail, serva do Senhor, sábia, orou. O miserável não se convertia. Chegou o momento que o anjo de Deus foi lá e matou aquele miserável. É assim que acontece. Quando você é fiel, quando você é honesta, quando você é honesto, Deus ele vela por tua vida. Porque se o marido é descrente, é santificado pela tua oração da mulher. E a mulher descrente é santificada pela oração do marido que é crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Agora veja aqui o versículo 15 que diz aqui. Você é um crente. Você tem o seu cônjuge. É isso que está dizendo aí. Estou falando difícil, né? Eu sei falar, você pensa que eu não sei falar? É descrente, não é crente. Não tem isso. A irmã casou, o cara é descrente, o cara não tem. Ou o irmão casou, a mulher é contra, é descrente. Veja só o que diz o verso 15. Mas se o descrente se apartar, se ele for embora e apartar-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Os irmãos entenderam? Você é um crente e o camarada é um descrente, ou o irmão é um crente, a mulher é uma descrente. Aí ela fala: eu não quero ser crente, não, eu detesto isso. E foi embora, deixa ir embora. Está escrito? Deixa. Porque aí você está livre. Está livre, porque Deus, eu estou falando que está escrito aqui. Se eu tivesse falado alguma besteira, alguém poderia me repreender. Mas se o descrente for embora e apartar-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou você para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, verso 16, salvarás o teu marido, ou
donde sabes, ó marido, salvarás a tua mulher? É assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É que eu prego em todas as igrejas. Então Deus, Ele sabe a sua situação de momento. Deus, Ele sabe como resolver a causa, a situação. Apenas nós não podemos nos precipitar e colocar o carro na frente dos bois. Porque se você colocar o carro na frente dos bois, o negócio vai desandar. Né? Por isso que o crente verdadeiro, ele tem que orar a Deus para que o Espírito Santo revele qual é a vontade da sua vida. E a vontade de Deus na sua vida, ela é boa. Ela é boa. Deus não faz nada de errado. O homem que se precipita, o homem que toma suas decisões erradas, muitas vezes o homem que tropeça, aleluia, mas se ele for fiel, se ele estiver alicerçado na palavra, Deus te chamou, não foi para servidão, Deus te chamou para ser liberto e para a paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, tome posse da tua vitória, tome posse da tua bênção, aleluia, porque Deus, Ele quer mudar a sua vida, e você dentro da legalidade, dentro da legitimidade bíblica, se você orar, o bicho vai cair em nome de Jesus, o gigante vai perder, aleluia, a legitimidade que estava na mão de Davi, aquela pequena pedrinha, ele chacoalhando a sua funda e lançou e cravou-se na testa do gigante, e o gigante caiu. A pontaria certeira foi a pontaria do Espírito Santo de Deus que estava na vida do seu servo. E é assim na sua vida. É Deus na sua vida. É Deus nessas causas impossíveis. É Deus que abre porta onde não existe porta. É Deus que conserta os caminhos tortuosos. É Deus que cria uma vereda no meio do mar. É Deus que abre porta para você ser sustentado. É Deus que repreende o dardo, a cega da flecha. Repreende a obra oculta, a obra oculta das trevas. É Deus que repreende a macumba, a magia negra. É Deus que joga por terra da autoridade que há no nome de Jesus. Você pode glorificar Jesus. Você pode dizer obrigado, meu Pai, porque eu estou dentro da tua palavra. Aleluia, honre tua palavra. Irmão, se você estiver na palavra, você pode falar isso. Senhor, honre a tua palavra na minha vida, porque eu te sirvo. Eu estou na tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É o 18, né? Então Paulo terminou esse assunto aqui do casamento, mas lá para frente vai ter mais. Não vai dar para falar tudo isso, que é 40 versículos. É muito tempo, né? Precisa de pelo menos 1h30 ou 2 horas para terminar os 40 versículos. Hoje não vai dar tempo, nós vamos terminar aqui e orar para nós finalizar numa outra oportunidade. Eu continuo dos versículos para frente até o 40, para nós finalizarmos o capítulo 7 a respeito, acerca das perguntas acerca do casamento. Glória a Deus. O versículo 18, né? É alguém chamado estando circuncidado? Circuncidado é aquele que é judeu, aquele que nasceu da descendência de Abraão. Lembra disso? Falei? Circuncidado. Todo macho era circuncidado na carne de circuncidado significa o judeu. Você foi chamado a ser judeu, fica como judeu. Né? Aqui é um contexto histórico, de época, que muitos judeus na época queriam fazer, queriam remover a circuncisão por causa da perseguição. Entendeu? Então, isso é contexto de época. Por favor, você é judeu, fique como judeu. Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? O que é incircuncidado? Alguém lembra? É o estrangeiro, né? É aquele que não nasceu
na nação de Israel, aquele que não é descendente de Abraão, as outras nações, se você é estrangeiro, não se circunde, não queira ser judeu. Os caras que querem ser judeu, mas não sabem o sofrimento que é para ser judeu. Né? Se você foi chamado estrangeiro, não judeu, não se circunde. Fique na vocação que você foi chamado. Qual é a tua vocação agora? Você é viúvo? Você é solteiro? Que situação que você está? Que situação você está nesse momento? Fique tranquilo que Deus conhece o seu coração. O que Ele tem preparado para a tua vida é muito maior do que você pensa. É muito maior do que você pensa. Ele prepara. Ele conhece o teu coração lá no íntimo. Eu não conheço. Eu não tenho esse dom. E nenhum homem tem. Quem conhece o teu coração é Deus. E Ele sabe que existe sinceridade dentro do teu coração. E Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Fique na posição que você foi chamado. Aleluia. É servo, continue servo. Aleluia. A circuncisão é nada, versículo 19. E a incircuncisão é nada. Ser judeu não é nada. Ser estrangeiro também não é nada. Mas sim a observância dos mandamentos de Deus. É observar a palavra de Deus. É cumprir a justiça de Deus. É ser íntegro diante de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus não negará bem algum para aqueles que andam na sinceridade, na retidão. Deus vai te abençoar porque você é íntegro, porque você é sincero. Aleluia. Verso 20. Cada um fique na vocação em que você foi chamado. Você é chamado como cantor, não queira ser pregador, não. Isso aqui é frio. Você foi chamado como pastor, não queira ser empresário, não. Fique como pastor mesmo. Trabalhe na obra de Deus, não queira amontoar prata. Fique na vocação de cuidador de almas. Você é empresário, não vem querer dar uma de bonitão, querer pregar aqui, que você não consegue pregar. Porque cada um tem a sua vocação. Aleluia. Não adianta querer dar uma de bom. Se você tem um dom de Deus, você ora, Jesus cura. Repreende o demônio sai. Então fique na vocação que Deus te chamou. Se Ele quiser mudar algo na sua vida, quem vai mudar não é você. É Ele. Amém? É Ele que vai mudar. Quando nasce um sentimento no seu coração, eu vou te dizer o que Deus faz na sua vida. Quando nasce um sentimento no seu coração, e esse sentimento no seu coração é legítimo, não é um sentimento contra Deus, quem colocou ele dentro do seu coração foi Deus. Então Ele quer cumprir isso na sua vida. Ele quer cumprir isso na sua vida. Deus te chamou para que você tenha dons, para que você seja verdadeiramente cheio de autoridade naquilo que Deus te chamou. A igreja precisa de quem? De pregadores, precisa de doutores que praticam conhecimento bíblico, precisa de cantores, precisa de membros. A igreja precisa de pessoas que limpem a igreja, que enfeitem a igreja. Não precisa, cada um tem uma vocação. Cada um tem uma vocação. Aleluia, glória a Deus. Um homem famoso dos Estados Unidos era juiz. Ele comprou Jesus. Ele aceitou Jesus. Ele andava 200 quilômetros para congregar. E ele saía cedo de sua casa, 200 quilômetros para congregar. Chegava cedo na igreja. E ele limpava a igreja, lavava a igreja, cuidava, zelava, lavava os banheiros da igreja. E ele era juiz. Mas ele sentia prazer, aquele era um dom que Deus deu para ele. Cada um tem o seu dom. Desde o menor até o maior, né? Desde o mais simples até o mais elevado, todos têm a sua função. Ninguém é melhor do que ninguém. O que é melhor, o que é maior na sua vida é Deus, que te abençoa. Mais do que você já é abençoado. Aleluia. Verso 21. Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado, esse ainda pode ser livre. Aproveita a ocasião, está vendo? Esse é contexto histórico.
Nesta época de Paulo, existia escravidão de pessoas, tinha muitos escravos em Noemia, que se convertiam a Jesus Cristo. E eles tinham o dom, era dom mesmo. Paulo está falando sobre esse contexto histórico da época. Se fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado. Esse ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Se você tiver a condição, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, sendo escravo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, o que é o dono, é servo de Cristo do mesmo jeito. Aleluia. Deus não faz distinção de pessoas. Louvado seja Deus. Fostes comprar, olha que coisa linda, agora que é o mais importante. Você tem que se valorizar, meu irmão. Você tem que se valorizar, minha querida. Se valorize. Fostes comprado por um bom preço. O sangue de Cristo te comprou. Fostes comprado por bom preço. Não vos façais servo dos homens. Seja servo de Deus. Seja servo de Cristo. Servo do Senhor. Aleluia. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Amém? Cada um fica no estado que foi chamado. O camarada, ele o patrão da oportunidade do cara, e esse cara começa a trabalhar, começa a crescer. Daqui a pouco ele acha que tem que ser o patrão, o dono da empresa. Ele quer ser o dono da empresa, sem primeiro deixar Deus exaltar ele. Tem um monte de gente assim. O camarada chega na igreja ontem, tem 6 meses na igreja, nem conhece a galera. A gente já tem quase 40 anos aí. E acha que tem que fazer o que a gente faz. Irmão, tudo é no tempo de Deus. Fique na posição que você está. Quem vai te mudar de posição não é o homem, é Deus. É Deus que vai mudar a tua posição. É Deus que vai fazer você subir os degraus. Não é homem. Às vezes Deus usa o homem, mas não é ele. É Deus usando ele. Porque tem muito homem se achando alguma coisa. Você não tem que se achar nada. Se você está nessa posição, é porque Deus te colocou nessa posição. Para um propósito. Aleluia. Para um propósito. E Deus vai levantar pessoas nesse lugar. Deus vai levantar adoradores nesse lugar. Deus vai levantar um povo guerreiro neste lugar. Deus vai levantar almas cheias do Espírito Santo nesse lugar, para impactar, para curar, para libertar, para salvar, para pregar a boa notícia do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Nos colocamos de pé, em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Numa próxima oportunidade, nós vamos concluir até o versículo 40. Senão, vou precisar de mais uns 40 minutos. Aí fica muito cansativo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na autoridade que há, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, subordinado à Tua palavra nesta noite, meu Pai, eu quero Te agradecer, meu Pai, por esta vocação que o Senhor me deu, por estar aqui há tantos e tantos anos, meu Pai. Não porque eu sou bom, sou merecedor, é porque o Senhor tem sustentado até o presente momento. Aqui está tuas servas, meu Pai, a qual está nesta posição de te servir. Nós aqui, meu Pai, servimos ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Como diz a tua palavra, do Senhor é a terra, do Senhor é o céu e a terra, a sua plenitude, o mundo
e tudo que neles existem. Louvado seja Deus. Meu Pai, aqui está a tua filhinha orando, buscando a tua face por sua vida espiritual, buscando a sua face para a sua família, meu Pai. Ah, meu Deus, a tua palavra fala que o Senhor Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio, é a nossa segurança. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa segurança nos dias de angústia. Aleluia, aleluia, glória ao teu nome. Abençoe a tua filha, meu Pai. Abençoe as tuas servas que aqui estão buscando a tua face. Abra as portas que elas precisam para a sua manutenção física e para a sua manutenção espiritual. Meu Deus, no nome de Jesus, feche a boca do leão nesta noite. Feche, meu Pai, a boca do leão e jogue por terra. Na autoridade que há no nome de Cristo, caia esse leão. Na autoridade que há no nome de Cristo, que esse gigante ele tome por terra. Na autoridade que há no nome de Jesus. Meu Pai, nós estamos na vocação que o Senhor nos chamou para nós estarmos. Meu Deus, o Senhor chamou a tua igreja, meu Pai, para ser santa, para ser irrepreensível. Ó Deus, a tua igreja, ela não tem corpo de prostituta. A tua igreja, ela é templo do Espírito, meu Pai, e teu Espírito desce no meio da tua igreja. O teu Espírito, meu Pai, enche esta vida, enche essa alma. Aleluia, no nome de Jesus, receba as tuas bênçãos agora, na autoridade que é no nome de Jesus. Receba agora saúde para teu corpo físico. Receba agora, na autoridade que é no nome de Jesus, essa porta aberta, sobre a autoridade que há no nome de Jesus, que esse incircunciso, que este inimigo, ele bate em retirada, que ele caia por terra, na autoridade que há no nome de Jesus. Meu Deus, meu Senhor, ó Rei da Glória, ó Pai das luzes, Pai dos Espíritos, eu te louvo nesta noite, eu te invoco, meu Pai, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos ocultado, meu Pai, dentro do teu pavilhão. O Senhor, meu Pai, tem nos cobrido com as tuas penas, e debaixo das tuas asas nós estamos seguros, meu Pai, porque a tua verdade é escudo e bloqueio. Louvado seja Deus. Tu és o nosso escudo, tu és o nosso grandíssimo galardão. Louvado seja Deus. Como ministro da tua palavra, eu ordeno nesta noite, na autoridade que há no nome de Jesus, que os espíritos malignos batam em retirada. Na autoridade que há no nome de Jesus, que haja paz nesta casa, que haja paz nesses casamentos, que haja paz, meu Pai, nestas famílias. Na autoridade que há no nome de Cristo, eu te louvo e te agradeço, meu Pai. Te agradeço por esse momento, te agradeço por esta obra, te agradeço por estas pessoas que ainda estão te glorificando, te agradeço por esse culto glorioso, te agradeço pelos louvores que foram prestados aqui, meu Pai, pela oferta que foi depositada no teu altar, pela unção do teu Espírito, através da tua palavra. Eu te agradeço e te louvo, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diga amém, diga graças a Deus, diga obrigado, Jesus. Aleluia. Glória, você está dando glória a Deus, irmão? Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a vida da amada igreja com as ricas bênçãos vindas dos céus, em nome de Jesus. Se o Senhor permitir e nos der a vida e a saúde, domingo nós estaremos para mais um culto especial, culto de Santa Ceia. Venha participar da Santa Ceia. Tem uns crentes que não ligam para Santa Ceia, os crentes que desdenham a Santa Ceia. Mas fazer o quê, né? É para a própria condenação se eles não se arrependem.
É o dia de nós participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Porque aquele que come da carne de Cristo e bebe do seu sangue, esse tem parte com ele e o Senhor o ressuscitará no último dia. Amém? Traga suas ofertas, traga seus dízimos, porque a Bíblia fala claramente: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, diz o Senhor. Depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derrame sobre a vossa casa, sobre a vossa vida, uma bênção tal que vos faça ter uma grande abastança, em nome de Jesus. Malaquias 3:10. Venha, traga os teus dízimos, traga as suas primícias. Primícia é as primeiras coisas. Primícia, primeiro, traga a sua oferta ao altar, deposite de coração. O Senhor vai fazer a farinha da panela aumentar. O Senhor fará o azeite da botija transbordar. O Senhor fará os teus lagares transbordarem de mosto em nome de Jesus. Pela palavra de Deus. É a palavra de Deus sobre a sua vida. Se Ele permitir, domingo nós voltarmos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, esteja sobre a vossa casa, sobre a vossa família, desde agora e para sempre. Está encerrado. Saúde fraternalmente, teu irmão, com a paz de Cristo.